Bom dia, hoje é dia 24 de novembro de 2024, são 14 horas 37 minutos na Alemanha. Este vídeo não é recomendado para seguidores religiosos ou para os visitantes que desejam salvar suas crenças do sistema. O meu canal é o de desconstrução de crenças gerais, não somente as religiosas. Obrigada a todos pela compreensão. Acelerem o áudio aqui na página do YouTube. Eu disse dia 23. Bom dia a todos do Brasil, Portugal, Angola e outras partes do mundo onde há pessoas da língua portuguesa me escutando e assistindo meus vídeos. Vocês têm praticado desenhar um mundo com minúsculas flores de amor e luz humana real? Vamos ouvir um áudio. Bom dia a todos, bom dia aos administradores, a Anne, que tem me ajudado bastante aqui com o canal. Hoje eu quero lembrar vocês de continuarem a mentalizar, a desenhar com a mente de vocês, não o mundo do sistema, porque quanto mais vocês escutam as notícias, os assuntos, as historinhas do sistema, vocês estão desenhando e suportando o desenho que ele quer. Usemos então a nossa mente a nosso favor, porque nós devemos ser cúmplices do sistema contra nós mesmos. Não, vamos mudar isso. Usemos a nossa mente para desenhar aquilo que possa nos beneficiar. Eu já expliquei a vocês que vocês podem colocar pequenas, minúsculas flores por todos os lugares que vocês forem, onde vocês estiverem. Também já ensinei a desenhar os protetores e colocar luzes de proteção em volta à casa e tantas outras coisas, não foi? Bom, hoje eu quero lembrar vocês que estamos numa fase de transição muito ruim do sistema e exige que nós, os mentais, nós vamos trazer esses nossos apoiadores, nossos protetores para que onde nós pisamos. Deixa eu explicar melhor. Na verdade, vocês vão usar a mente de vocês para fixar os fixadores, que são nossas pessoas do outro lado, que chegam aqui nessas épocas de problemas, de grandes problemas e ameaças. E como vocês fazem isso? Vocês sabem como fazer? Bom, eu vou mostrar para vocês de um vídeo, na verdade um filme, e a mente vai ter uma ideia, mas lembrem-se sempre, a luz que é nossa real não é essas luzes que conhecemos aqui. Todas essas luzes aqui são cópias, imitação de uma luz original que não tem como desenhar aqui neste mundo, certo? Mas preste atenção ao filme. O nome do filme se chama Skyline, é sobre aliens extraterrestres invadindo a Terra. Vocês vão olhar na hora que várias luzes estão caindo do céu. Nesse momento que vocês verem essas luzes, imaginem os nossos chegando. Essas luzes só serão vistas por nossas mentes, ok? Imagina que eles estão chegando, são várias luzes que estão se fixando na Terra em vários lugares, como se fosse assim, sabe esses monumentos imensos, como é o nome daquele, que tem até no Ibirapuera? Ai, esqueci o nome daquela coisa. Então, imagina, é como se fosse uma torre, né, imensa. Vocês vão imaginar eles chegando. Os fixadores vão acoplar aqui na Terra várias dessas torres em volta de tudo, no ar, no céu, embaixo da Terra, em cima da Terra, do lado, todos os jeitos. Vocês têm que imaginar de todas as maneiras eles vão fixar essas luzes, porque serão proteção e na verdade é como se fosse um acampamento, uma base deles. Nós vamos fazer a base dos nossos que eles precisam ter aqui. Então vocês vão imaginar que essas luzes que estão caindo no filme são eles mandando essas bases e são protetores grandes, imensos, gigantes protetores que vão ficar fixados em vários lugares. E quando ele estiver fixado na Terra, é como se tivesse uma sombra dele lá para baixo. Imagina isso, ele também está fixando abaixo, em cima, dentro da água, acima da água, nos céus, em todos os lugares, tá? Consegue fazer isso? Querem testar? Eu vou colocar o filme abaixo. Viram essas luzes?
Mas mantenham as luzes como torres, não apaga, elas não diminuem. Elas vêm de cima até embaixo e continuam luz de cima a baixo, ok? Vocês já repararam que em filmes de aliens, eles sempre têm muitas luzes, né? As luzes deveriam significar coisas boas, mas no caso dos aliens, sempre são luzes muito lindas que chegam. Ok, eles podem dizer que é por causa das aeronaves, mas por que seres tão modernos e avançados chegariam com aeronaves e não por teletransportes ou outra tecnologia diferente, muito mais poderosa? What is that? What happened? It just disappeared. They're everywhere. The pro get out of the city? Once you look, it grabs hold. Vocês perceberam o que acontece quando se olha para a luz, não foi? E esse túnel de luzes puxa, suga, extrai os seres humanos. Exatamente como o tal arrebatamento. Olha que medo que dá nas pessoas. Desconsiderem a parte que está mostrando as aeronaves e tal. Vocês só prestem atenção a essas luzes caindo do céu, né? E parece torres de luzes que estão chegando. Não sei como é que eles mostram depois, não lembro se depois as luzes diminuem, mas no nosso caso essas luzes não diminuem. Os nossos estão chegando, eles estão fixando, porque cada vez que tem problemas eles fixam essas bases para ajudar a gente. E essas bases muitas vezes são destruídas pelas próprias mentes dos humanos, porque eles atacam tudo aquilo que vai contra o sistema, porque estão acreditando no mundo do sistema, estão dando atenção todos os dias, ouvindo as ameaças, as coisas, as informações do sistema, então eles vão desenhando o que o sistema precisa contra eles mesmos. Nós vamos fazer ao contrário, nós vamos desenhar a proteção, é como se colocássemos um sistema dentro do outro, acoplado, imerso dentro deles, tomando espaço, crescendo, sabe, com essa luz toda poderosa invadindo aqui, ou vai ou racha. Imagine assim, para ficar sua mente forte. Testem e façam essa experiência, esse exercício o máximo que vocês puderem. Então vocês têm que colocar esses fixadores em volta da casa de vocês também. No quarto, começa a colocar. Os fixadores estão entrando, a luz deles estão invadindo a casa de vocês. Onde vocês forem andando, além das florzinhas, que vai dar maciez, conforto, segurança, coisas boas, né, que essas flores podem oferecer na nossa mente, vocês também podem pensar em luzes, pequenas luzes, não precisa ser flores, pequenas flores, gotas de luzes, algo que a mente possa lembrar e fique fácil para ela fixar. Exercitem a mente de vocês, desenhem para nós os humanos e chega de desenhar para o sistema. Evite os canais ameaçadores do sistema, é só notícia ruim, e você pode ouvir, mas se você não souber tirar isso da sua mente, ela vai ficar ali, você vai ficar com aquilo rodando e consumindo, extraindo material da sua mente, mesmo que você fale, não vai acontecer, se sua mente não estiver limpa, vai acontecer sim, você vai dar esse material, mesmo que você ache, já desconstruí tudo, não desconstruiu, você consegue ver além do que esse sistema é? Não, então esse é a base para todos aqueles que acham que já desconstruíram tudo o sistema. Consegue ver além do que o sistema já falou, mostrou e tudo mais? Não, né? É sempre o mundo do sistema mesmo. Então, enquanto vocês não conseguem isso, vocês estão com muitas coisas ainda aprisionando vocês. Então, vocês podem ouvir, mas tem que saber deletar na mente. Se não sabe deletar, diminuir, prender, aprisionar, deixar guardado, certo?
Aqueles que não sabem, é que é difícil tirar da mente, deletar da mente, entrou, ficou, mas pode-se diminuí-la, pode tirar o poder, pode negativar as forças, né? E transformar, transmutar, qualquer coisa assim que somente tem esse poder. Vamos rolar as minhas postagens para baixo. As postagens da Atenen, a história dos nascidos e não nascidos, eu vou deixar separadas. E agora uma postagem também de ontem, dia 23. Eu disse, puxa, nessa época de medo, muitas mentes vão ser tomadas de volta, como aconteceu de 2019 para 2020. Pessoas que sabiam que a mídia mentia, que não podiam confiar em governos e políticos. Quando aconteceu 2020, todo o pânico do fica em casa e obrigações ou pressões para tomar o V, levar as pessoas a se entregarem. Sumiram aquelas que estavam cientes da mentira da mídia e do governo e se colocaram ao lado deles. Seus Facebooks ficaram cheios de postagens para que todos ficassem em casa, atacando aqueles que não queriam ver essa substância que corre nas veias. Agora vem uma ameaça pior, guerra. Aqueles que dizem que não creem mais em Deus, provavelmente vão voltar-se para ele se não estiverem num processo de desconstrução real. Elas vão procurar crenças antigas, pois não saberão lidar com as situações pavorosas que eles possam nos dar. Mas se eles já estão dando toda essa situação, qual a diferença de se voltar para as crenças? Já está acontecendo. O que eles começarem vai continuar rodando até a hora que eles desejarem parar. Voltar para as crenças, essa atitude ou as crenças não vai ajudar a parar o mal. Mas o medo de morrer e ficar sem dinheiro vai levar muitas mentes de volta para o mundo do sistema, para suas crenças. Se algum problema acontecer, não se precisa entregar a mente às crenças novamente. Temos que tentar achar uma saída e receber ajuda de amigos. Nessas horas é importante a família, amigos, boas pessoas que possam se unir e ajudar a passar essas fases difíceis que o sistema vai nos dando. Em 2018, provavelmente já em 2015 ou antes, meus vídeos pediram para que aqueles que ouviam a mensagem não se separassem. Já era um aviso para os nossos que tinham parceiros e família para que continuassem juntos, não se separassem, não traíssem uns aos outros. Alguns de nós ficarão sozinhos, e eu disse lá atrás também, eu não sabia que eu também ficaria sozinha. Mas não precisa ser para sempre. Talvez ficará sozinha até o sistema alcançar outra fase, ele está sempre mudando. E eu acho que em alguns anos vamos ter alguns resultados que amenizarão um pouco o aperto para os comuns humanos que formam a massa. Agora abaixo, olhem a foto. Jesus esperando a ovelhinha. Que bela dica! Aqui é Jesus passeando com a ovelhinha. E eu disse, o John acabou de me falar sobre um personagem e que ele anda falando sobre a história de Jesus pelas traduções gregas. Olha aí o sistema mudando as coisas de novo. Ele fala que a história pode ser totalmente ao contrário do que nos contaram, que tudo é sobre drogas. Vou ver se acho em português, senão vou tentar escrever o que eu entendi mais ou menos. Esse é o personagem que está trazendo a novidade do sistema. Jesus igual a criminoso. A conversa dele, esse da esquerda para você, ele fala sobre Jesus. Constantemente falo sobre esse momento em que Jesus foi preso, porque isso está na Bíblia sim. Também é uma pergunta idiota. Quantas versões da Bíblia moderna existem por aí? Não sei quantas, mas consigo pensar em pelo menos 12. E aí, qual a diferença entre todas elas? Daqui para baixo, eu não vou ler, porque foi feita uma tradução do Google rapidamente para que o pessoal entendesse, mas era tanta conversa que eu não pude trazer tudo. Então, pulando um pouquinho, aqui embaixo, ele continuou, sim, Jesus é um cara que andava por aí com crianças, e só estou contando o que o texto diz, que ele era apenas um cara que andava com prostitutas e crianças. Então, o que havia de tão bom nele? Discípulos, e eles os chamam de seus filhos constantemente.
E eu disse, atenção, é um novo personagem trazendo mais novidades sobre outro personagem, que nesse caso é Jesus. Anos eu li alguns livros sobre Jesus que falavam coisas que eu não ouvia do meu tio padre, né? Que Jesus ele tinha ido para o Tibete, acho que foi isso, e que lá ele aprendeu muitas coisas sobre ervas. E essa época que não aparece na Bíblia sobre Jesus era a época que ele estava para esses lados ali do budismo, aprendendo lá todas as coisas, os segredos e tal, e que depois Jesus voltou com esse conhecimento. Também eu li um livro que era totalmente contra Jesus, era um outro personagem, e ele dizia assim, eu acho que eu estava quase 14 anos quando eu li esse outro. Ele dizia assim que Jesus tinha os amigos dele e que eles criavam essas cenas, né, de salvar, de curar, de deixar a pessoa voltar dos mortos, e que tudo foi encenação, né, muito bem feita, e que, como é que ele falou? Quando é para morrer, então ele aprendeu lá, ele sabia, ele tem o conhecimento das ervas. Então era tudo através de ervas, através do conhecimento que ele tinha, né, de fazer curar, e as pessoas que ele colocava como morto para voltar, ou fingiam estar doente, e coisas dessa maneira, sabe? E quando eu comecei, olha, eu tinha 14 anos, fui conversar com outra pessoa sobre isso, eu ouvi falar isso, né? Nossa, quase que eu levei um tiro de brazuca. Acho que é brazuca, né? Que isso era muito novo naquela época. Eu acho que tem até pessoas que nunca leram esse livro. Eu não vi nunca mais, eu não lembro também, porque eu era muito nova. Mas eles falavam de todos os truques, assim, que poderia ter sido feito por Jesus e as pessoas que estavam envolvidas com ele, para ele atrair outras pessoas para ele, entendeu? Ai, gente, eu não lembro de tudo, mas eram coisas assim que totalmente diferentes do que eu estava ouvindo e o que eu lia, do que era obrigada a ler por causa da igreja, por causa da família e tal. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, caramba, será que era isso mesmo? Eu não sabia o que pensar. É sério, nessa idade a gente fica assim um pouco atordoada, não sabe o que pensar. Aí eu queria ler mais, né? E ia buscando livros desse jeito, que falasse algo diferente. Aí foi... mas que ele não existia assim, né? Eu já tinha essa desconfiança sozinha, e depois... foi a própria mensagem que foi dando, né, o conhecimento para mim e tal. Aí em 2000 e pouco, quando eu estava fazendo o canal, eu acho que eu estava já com o Luan e tal, ou antes, um pouco antes, tinha um site Nova Era, e lá apareceu um desses personagens dizendo, Jesus nunca existiu. Nossa, esse livro também fez as pessoas que tinham fé nele ficar assim muito, muito aborrecidas. Vamos descer as outras postagens dele. A tradução no Google não ficou direito. Eu poderia ter organizado, mas é muita coisa e eu não tive paciência. Como vocês viram, é bastante coisa, né, para trazer aqui, mas vocês podem olhar no próprio YouTube na legenda do que ele está contando sobre Jesus. O caso é o seguinte, o sistema ele sempre pega seus personagens, pode ser bom, pode ser ruim. Olha que Jesus ele manteve intacto. Até que depois, aos poucos, ele foi jogando outros personagens, falando mal aqui e ali, outros dizendo que não existe. Agora apareceu esse, dizendo que pela tradução grega, há muitas coisas que não traduziram corretamente, né? E acha que não traduziu corretamente? Isso é porque foi feito de propósito. Outra coisa, é melhor acabar com isso, né? Falar a verdade, não existiu, mas para o sistema é importante que uma história puxe a outra, as extensões, o puxadinho, a gente nunca vai saber a verdade, porque se depender dele, sempre vai ter outra história,
ou que vai sustentar uma outra mentira, uma historinha mentirosa, ou que vai trazer mais outras e mais outras. Eu tô passando para vocês, porque o John ele assistiu meu último vídeo e falou assim, você tá sabendo do cara que tá falando aí sobre Jesus, agora temos outro assunto sobre Jesus, e acabou me dando o nome dele e eu fui buscar. E é isso aí, ó. Não encontrei um site mostrando português, mas tentei passar para vocês a conversa deles um pouco. Eu disse, e aí, vocês preferem um puxadinho na crença antiga, uma extensãozinha, ou preferem saber que não existiu nenhum Jesus? Dia 24 de novembro. Daqui para frente, as postagens dos meus vídeos, com as descrições deles, eu passarei rapidamente. Ok, e hoje eu disse, o John começou comigo sobre calendários e me passou um comentário de um amigo dele numa conversa sobre calendários e eu vou passar para vocês. Com certeza vocês sabem que existem diferentes calendários. O calendário que o John comentou é sobre o etíope, que está atualmente no ano de 2016, 2017 e não 2024. Parece que é algo como 8 anos atrás do calendário gregoriano, o nosso. E talvez eles tenham essa defasagem de tempo, pois conhecem o ano real. E o amigo do John disse, isso é porque eles nunca foram conquistados pelos europeus. E eu disse, será? Alguns calendários abaixo. Os 12 tipos de calendários mais famosos do mundo: calendário chinês, islâmico, maia, juliano, gregoriano, etíope, judaico, Yut, não conheço esse, egípcio, lunar, solar, lunisolar. Quantos calendários existem no mundo hoje em dia? Os calendários na história. Esse é o caso dos calendários, pois para nós ocidentais que utilizamos o calendário gregoriano, é até difícil de imaginar que atualmente existam aproximadamente 40 calendários em uso no mundo. E eu disse, essas informações são das histórias do nosso cercadinho e por isso podem dar diferenças, pois há as extensões, puxadinhos e às vezes há muitos erros, falsidades propositadamente feitas sobre aquela historinha e assim segue. E também não podemos confiar 100%, pois a internet não é 100% confiável. A gente está apenas se baseando para ver o que bate com os comentários de outros que estavam na conversa do John com um amigo dele. Que calendário é o mais antigo do mundo? Os calendários mais antigos que temos certeza da existência são da Idade do Bronze, que começou há cerca de 3.000 anos antes de Cristo. E aí eu disse, tem a historinha toda sobre ele e sobre todos os outros calendários. Sempre tem as historinhas. A foto do calendário etíope. Eles estão no ano de 2016. O nosso calendário tem 12 meses, o calendário da Etiópia tem 13 meses. O calendário etíope é muito semelhante ao calendário copta. Um ano do calendário etíope consiste em 12 meses de 30 dias, 5 ou 6 no ano bissexto, dias do pequeno mês. Como os calendários copta e juliano, o ano bissexto ocorre a cada 4 anos, sem exceções, assim como no calendário gregoriano. O primeiro dia do calendário etíope é 29 de agosto. E olhem isso, que ano é na Etiópia hoje? Quem mora na Etiópia ainda está vivendo no ano de 2016. Essa é a realidade no país em que o calendário nacional está em média 7 anos atrasado. Será que seria atrasado? Em relação ao calendário gregoriano. O motivo dessa diferença é a forma como a Etiópia calcula o ano do nascimento de Jesus Cristo. Notícia de dia 20 de junho de 2024. O calendário maia. E eu disse, bom, então imagina a informação de que o mundo iria acabar em 2000. Pelo calendário maia, não era? Nós por aqui no ano 2000 e eles da Etiópia estavam em 1992. Como poderia ser que o mundo iria acabar para eles, caso o mundo tivesse acabado mesmo em 2000?
Mas pode ser que acabou para aqueles que estavam no ano de 2000 e não percebemos, fomos desviados para a continuidade. Igual quando eles fazem um filme, tem aquela parte da continuação. Então, podem ter feito isso conosco, nós estamos aqui apenas testando o final. E aí essa continuidade seria tipo um final de mundo somente para aqueles que passaram os 2000. Aqueles outros que estavam em 1992 ainda estão lá atrás, estão agora em 2017. Ou não existe isso de mundo acabar, como realmente não existe, a mensagem já disse, não foi? Quem acaba são coisas, pessoas, corpos, coisas materiais. O sistema, conhecido vulgarmente por mundo, não acaba. Só vai acabar se nós quisermos, se nossas mentes se libertar, e aí sim a gente decide consertar esse sistema, deletá-lo, desvanecê-lo, aprimorá-lo. O importante é que nós tornemos esse sistema num sistema humano, porque até agora ele é um sistema desumano. Por que eu estou comentando com vocês sobre as diferenças de calendários? Para lembrar vocês também que povos diferentes tinham deuses diferentes e que alguns diziam coisas diferentes, mesmo que houvesse coisas semelhantes ou iguais também. Se houvesse um Deus criador, ele permitiria que houvesse informações diferentes dele mesmo? Os que defendem a ideia de que Deus tem vários nomes dizem que os outros deuses são as diferentes expressões de Deus, não é? Já perceberam isso, certo? Ontem eu postei para vocês um canal que o John me passou sobre o que eles agora dizem, que pela tradução do grego antigo, Jesus era uma pessoa que mexia com químicas, drogas, e tinha alguns meninos que eram oferecidos para outros poderosos, aí chegaram até a falar se ele seria um cafetão, e os meninos também carregavam drogas, nossa, coisas assim que eu não vou colocar aqui agora, mas talvez com o tempo eu traga toda a tradução. Eu acho que logo os brasileiros vão ter vários desses canais falando desse personagem do sistema que fala dessa tradução sobre Jesus, drogas e meninos, se já não tem. Aqui está Jesus com as criancinhas. Imagina quantas diferenças mais de traduções desse livrinho sobre a história do começo desse mundo insano existem. Essa coisa de confundir é muito típica do nosso sistema. Ele ama isso. Confundir, enganar, ludibriar, faz parte das tentações do jogo em que estamos. Onde está a verdade? Qual a verdade? Se tudo é mentira, vocês entendem? Não há verdades. Há as verdades das mentiras, a verdade do sistema. Quais de vocês já estão ouvindo sobre a queda da imagem de Jesus? Já imaginaram isso? Chegou a hora do sistema difamar o próprio personagem que dá a ele mais mentes aprisionadas, não é estranho? Quantas pessoas, quantas mentes são aprisionadas na crença que tem esse personagem? Por que o sistema estaria fazendo isso agora? Será que ele está pensando em trazer outro personagem? Vai consertar mais à frente o estrago que está fazendo nesse? E talvez traga provas fabricadas por ele da existência e veracidade do personagem mais querido dele novamente? Será que ele vai usar isso para promover Jesus ou para destruí-lo completamente? E Jesus com as criancinhas? Vinde a mim, as criancinhas. Dá o que pensar. Tudo foi feito lá atrás para ficarmos confusos, quando eles quisessem nos deixar confusos. Vocês estão vendo, eu estou passando para vocês a informação aí de que Jesus era uma pessoa que mexia com drogas. Ele lidava com as pessoas ricas e poderosas que procuravam crianças. Na época era aceitado, né? Os ricos, os poderosos, os filósofos tinham os meninos, né? Se você quisesse crescer, ser poderoso, tudo na vida você tinha que trabalhar com um filósofo, estudar com ele. E no estudo você tinha que ter relações sexuais. Olha que coisa. Isso foi o que eu li sei lá, eu tinha 14, 13 anos.
Imagina quantas outras informações tinha que eu não tive acesso naquela época. E podem ter certeza que muitas coisas depois eles deixam do lado, aí eles colocam aqueles livros e informações que eles querem que as pessoas leiam em certa altura na linha do tempo, depois eles trazem de novo, depois eles escondem a informação, trazem outras informações. A informação não fica todas ali aberta, não. Fica quando eles querem, aí eles trazem, escondem, assim fica. Quando é necessário, eles trazem. Aí aparece um personagem falando dessa informação, entendeu? Então tá isso aí, tá um zoom, porque estão falando que Jesus Cristo era isso, na verdade, né? E ele não levou muitos dias para morrer na cruz, é o que eu entendi mais ou menos. Ele foi tratado como um criminoso mesmo, né? Quando ele foi preso por causa de drogas. Bom, eu ainda não entendi tudo, porque algumas pessoas falam uma coisa, outras acabaram falando outras para mim, e eu tô esperando um vídeo que o John falou assim, que vai pegar para mim, que é muito mais fácil de entender, que o cara tá conversando numa boa assim. O personagem, ele tem um jeito muito esquisito de falar, com tatuagem, tudo. Olha como o sistema quer dar dica. Personagens, filósofos, cientistas, tudo ele está tentando quebrar para mostrar que é tudo um jogo, gente. Nós estamos dentro de um jogo. Se agora eles estão falando que vai haver o final do mundo, né? Agora é o final do mundo e tal. Mas isso é para a Bíblia. Agora, se há calendários diferentes, como que vai ser o final do mundo para outra pessoa, não é? Quando foi em 2000, o calendário maia dizia que era 2000 e nós aqui seguimos, né? Fizeram as pessoas seguirem, 2000, aí pronto, ficou na cabeça das pessoas. Aí outros dizem assim, mas na Bíblia está escrito lá que só Deus sabe quando vai ser o final. Mas eles já estão montando cenários de final de mundo através de uma terceira guerra, né? Como pode ser o final se há diferentes calendários? Se vai ser o final para mim, em outro país não é o final, não é? Assim como há diferentes deuses, e tinha nomes diferentes, tem deuses com rosto de animais no hinduísmo, não sei o quê, e quando a gente contesta, eles só falam, não, é a expressão de Deus, é Deus expressando de outra forma. Na minha cabeça nunca coube isso, mas na cabeça das pessoas, elas aceitam, sabe? Tudo isso assim, falando com aquelas palavras pomposas, se sentem bem, repassam. A mentira, gente, é contada por essas pessoas que a massa, né? Aqueles que formam a massa, atribuem a ela esse poder de dizer a elas as coisas. São eles que podem dizer, são eles que podem ensinar. Desculpa, mas tudo que eles ensinam, tudo que eles nos passam é do sistema, é para manter o sistema vivo. Exemplo, quer saber como é que existe, como começou o mundo da mentira para todo mundo tomar como verdade? Vou fazer outro áudio. Uma pequena tribo de pessoas, né? Assim, a tribo não tinha muita gente e tal. Mas eles não viviam tudo junto como tribo indígena. Vivia grupos de pessoas assim, a gente vai chamar aquela de tribo e tal. De repente, alguns deles descobriram tudo. Vamos supor que esses caras entraram numa caverna e descobriram toda a verdade do que é este mundo. Alguém esteve aqui, deixou lá escrito, deixou tudo anotado, deixou a possibilidade de mudar essas coisas aqui, fazer o que quisesse no mundo. Então o cara tá aqui dentro, vai lá, descobre e fala, nossa, isso aí eu tô tirando da história dos os Acrocs, né? Para vocês perceberem como pode ser a mentira virar verdade. Então eles descobriram como fazer tudo, como criar corpos, como mudar animais, aparência, como mudar os alimentos, como mudar a temperatura, como aprisionar as mentes. Tudo isso eles descobriram ali naquela caverna, tá? Por enquanto eu vou chamar de caverna para vocês. Aqueles lá decidem não contar para os outros. Se a gente contar, eles vão também ter o mesmo poder, vamos ficar só para a gente. E eles não mataram uns ao outro, né? Porque um poderia falar, então eu vou matar os outros, vou ficar com esse poder todo para mim. Eles não mataram porque eles iriam precisar uns dos outros para poder fazer esse controle todinho das pessoas. Então, eles voltaram para lá, para junto das pessoas, e começaram
a fazer coisas, ser mágicos, né? A ser poderosos, a ser diferentes dos outros, porque eles tinham o quê? O conhecimento. Então, eles decidiram montar uma sociedade, né? Onde pudesse aprisionar as pessoas ali. Vamos criar uma história da mentira que eles criaram, né? Eles fizeram uma pessoa, quando estava andando na floresta, viram uma imagem. E essa imagem contou para eles que era o Criador, que não sei o que e tal. Aí essa pessoa volta para os outros, né? E contou aquilo lá. Contou que viu, não sei o que. Eles mesmos começaram a dar ênfase a esse rapaz, a protegê-lo, a dizer que ele era especial porque estava tendo contato com os deuses, né? Então, dali para frente, aquelas pessoas ali daquela tribo começaram a passar adiante para os filhos que houve esse caso aí, né? Aí um passar para o outro, aprendia isso, então se tornou verdade, não é? Eles começaram aí então aquele lá teve contato com Deus e falou assim, olha, temos que fazer isso e isso ali. Então aqueles que acreditaram nisso, porque foram enganados, eles começaram a passar para os filhos. Olha, nós temos que fazer tudo isso aí, porque o nosso Criador pediu. Aí vai repetindo. Nasce outro, vai receber a mesma informação e vai ter o mesmo comportamento. Algumas mentes nasceram, né? Nasceram desses casais e tal, e disseram, não quero isso. Não acho que é isso aí. Não acredito nisso. Essas mentes foram perseguidas, foram punidas. E enquanto isso, aqueles lá que tinham o conhecimento foram crescendo. As histórias dele, eles começaram a mexer no tempo, mexer nas águas, no ar, a mexer com os animais, com a aparência, com tudo que vocês possam pensar nesse mundo, eles tinham o poder de mexer, eles tinham o conhecimento que os outros não tinham. E daí para frente, eles podiam fazer todos nascerem aqui sem nenhuma lembrança. Já chegava e já recebia o pacote da mentira daqueles outros lá que tinham o poder e o conhecimento. E dessa maneira foi feito com tudo, até chegar hoje em dia, todo mundo repetindo a mesma mentira, como se fosse a verdade nossa. Mas é a mentira, é a verdade do quê? Da historinha, daqueles que nos contaram que era a verdade, ficou sendo a verdade, porque todo mundo foi repassando, e além de repassar, o que foi pior para todos nós? Vivenciar como verdade. Todos nós estamos vivendo aqui dentro desse mundo, a mentira do mundo, como verdade. E aí a gente está sofrendo as consequências. Nós não podemos ser felizes aqui. Nós não éramos para estar vivendo isso tudo que nós temos vivido até hoje. E eu disse, não se pode confiar em nenhuma história que vem dos livros e personagens do nosso mundo prisional, pois são muitas, na verdade, todas as historinhas dele que se modificam, recebem extensões, puxadinhos, máscaras, enfeites, e é colocado mais fantasias sobre a mentira, e ela fica mais encantadora. Vira feitiço, hipnose, grilhões, crenças que parasitam. Eu esqueci de comentar com vocês que agora que estão quebrando a imagem de Jesus, os islâmicos estão se aproveitando para dizer que a tradução certa com a verdade está no Alcorão. Mais um livro insano, parece uma mistura da Bíblia com os livros judeus, com um personagem nada carismático, pelo menos não foi para mim. O que eles querem é que se pule de uma crença para outra, substitua um grilhão por outro. Larga Jesus, pega Maomé, ou larga tudo isso e pega os deuses egípcios e assim segue. Mas o Maomé já foi quebrado. Os cristãos aceitaram que o Maomé é pedófilo e ladrão, etc. Mas não poderão aceitar que Jesus não era o que eles aceitaram que é. Que eles aceitaram que Jesus era uma boa pessoa, filho de Deus. E vocês conhecem o resto da história. Na época em que o gaysismo foi introduzido no Brasil, os gays do movimento, não os nossos, chegaram a dizer que Jesus era gay. Eles também tentaram dizer algumas coisas que foram bem aceitas entre eles. Enquanto isso, os héteros estavam sendo atacados e perseguidos, incluindo a família.
pais que andavam com seus filhos em um parque na França usando uma camiseta com a imagem da família. Esses pais foram abordados por gays do movimento, não os nossos, e foram agredidos verbalmente. A destruição da família entrou na fase maior e foi acelerada. Mas essa destruição já havia sido começada há muitos anos, como expliquei em vídeos antigos. Ela começou quando convencer as mulheres a trabalhar fora e desejar ter os mesmos direitos que os homens no trabalho. Mulheres feministas se vestiam de homens, calças compridas, roupas bem masculinas, dirigiam carros, fumavam, bebiam nas propagandas, cortavam os cabelos bem curtos como homens. Na época era normal mulheres terem cabelos longos e de repente estavam elas ali, provocantes, desafiadoras, tentando ser charmosas quando imitavam os homens. Isso estimulava as donas de casas frustradas e insatisfeitas com a vida que levavam. De propósito, o sistema deu àquelas que trabalhavam fora, naquela época, um salário miserável para que houvesse motivos reais para elas se unirem com as feministas que incitavam o movimento. Eu lembro de ter visto um documento há muitos anos que nessa época elas foram obrigadas a trabalhar em fábricas, sabe? As mulheres trabalhavam muito, muito mesmo. Ainda tinham que voltar para casa cansadas e cuidar da casa, dos filhos, que deixava às vezes com outras mães que não foram trabalhar na fábrica. E era muito puxado para elas, não estavam acostumadas. E os homens também, eles se matavam em fábricas, em minas. Foi uma época miserável. Ele fez de propósito para que as pessoas desejassem qualquer coisa que desse a ideia de que queriam melhorar na vida, que sairiam daquela vida sufocante, asfixiante. E a maioria dessas feministas, adivinhem quem elas eram, preciso dizer? Enquanto isso, homens eram estimulados à pornografia, traições, bebidas, horas e horas fora de casa. Chegavam em casa bêbados, acabados, brigavam com as esposas, às vezes batiam nelas. E as feministas se aproveitavam, se fazendo de amigas, ajudando essas mulheres que tinham problemas dentro de casa. E elas realmente ajudaram. Muitas mulheres foram salvas de serem espancadas diariamente, mas por que estava acontecendo isso? O sistema criou a situação e depois teve as reações da mulher e do homem, exatamente como ele queria, para que aparecessem as salvadoras, que naquela época fizeram bem o papel delas, ajudaram. Mas agora a gente sabe qual que era a verdadeira intenção. De um lado, se tínhamos os homens cansados de tanto trabalhar, desgastados, porque tudo era muito caro para eles assumirem, a vida estava ficando muito difícil, eles estavam bebendo demais. Do outro lado, mulheres em casa, frustradas, sobrecarregadas com muitos filhos que tinham. Pois é, na época elas tinham muitos filhos. Cada filho é um desgaste muito grande para o corpo da mulher. Foi tudo muito perfeito. Nossas pessoas caíram na cilada. Carro elétrico. China acaba de sair do mercado de veículos elétricos da Europa. As fábricas de veículos elétricos na Europa estão desmoronando. O que será que vem para nós com essas notícias? Situações nos cenários onde escravo se mata para viver? Se eles estão fazendo algo aqui e agora, essas notícias, se acaso acontecer o que eles estão falando, será o começo de algo. Agora, se acontecer, será usado em alguma outra situação, ou será com produtos, leis, regras, na economia, tecnologia, etc. Lá na frente, num futuro qualquer da linha do tempo, da historinha do sistema em que todos nós estamos vivendo. Daqui para baixo são apenas conversas, bate-papo das postagens de hoje. Eu desejo a vocês um bom começo de semana. Amanhã será segunda-feira.
Fiquem todos bem. Até o próximo. Jetzt die Wahrheit.